Mas o Felipe Neto, como ele não tem necessariamente um patrão, ele tem essa liberdade de poder falar o que ele pensa. Muitas pessoas já pensam como o Felipe Neto. Muitas pessoas adorariam poder falar o que o Felipe Neto falou. Só que ainda elas possuem uns entraves, que inclusive é o último capítulo do livro Comunicação Política, que eu gostaria de recomendar para vocês, que é exatamente a questão da espiral do silêncio. E essa espiral do silêncio, nos dias modernos, eu chamei de ignorância conveniente ciclo alimentado. É muito difícil você, depois de você ter sustentado uma ideia de forma tão forte, você voltar atrás para as pessoas ao seu redor, porque você tem medo de ser diminuído. Mas o Felipe Neto ser diminuído é muito difícil, porque ele é muito grande. Então, digamos que como que é possível imaginar o Felipe Neto sofrer um espancamento, sendo que ele é gigante? Eu queria fazer uma ressalva, só para que as pessoas entendam, né, que eu faço uma análise sobre um aspecto menos romântico. As pessoas estão sempre lutando por aquilo que interessa a elas. Isso é natural. Pode ser que no seu consciente você imagine que você está trabalhando para defender os interesses gerais e que você, na verdade, está numa causa, mas no final das contas o seu subconsciente ele é governado pelos seus interesses pessoais. O Gilmar Mendes, a gente precisa admitir que ele foi muito importante nesse momento, a gente precisa admitir que ele foi o ponto de virada, mas a visão que eu tenho, para que ninguém tenha uma visão romântica, né? Imagine que eu tenho uma visão romântica a respeito do justiceiro Gilmar Mendes, a visão que eu tenho é que o Gilmar Mendes ficou com ciúme do Moro ter tomado o lugar dele, por exemplo, na Rede Globo. De uma hora para outra, o Gilmar Mendes sumiu e o Moro começou a aparecer demais. Aí o Gilmar Mendes veio, né, com uma vingança pessoal e fez essa boa ação de fazer justiça. Se ele tivesse interesse de fazer justiça, isso está acontecendo há muito tempo. Ele já teria feito isso há muito tempo, o habeas corpus do Lula. São coisas que a gente percebe que são todas conectadas ao interesse pessoal da pessoa. Agora, o Felipe Neto, quando a gente pensa no Felipe Neto, a gente pensa numa pessoa que, obviamente, ele não precisa necessariamente continuar com uma ideologia estúpida e ele não quer ser para o resto da história um grande idiota. Porque naquele momento, politicamente falando, porque um grande idiota não fica milionário, eu estou falando simplesmente no aspecto político, ele foi idiotizado. O grande sistema que fez muitos idiotas no Brasil, esse sistema ideológico, o controle midiático, acabou conquistando ele também. E ele acabou nadando a favor da correnteza. Então era o que remunerava, o que dava visualização, era falar mal do Lula, falar mal do PT, ele acabou nadando nessa direção. Hoje ele não precisa disso mais. Pode perder seguidores? Pode, mas não vai fazer diferença para ele. Então hoje ele está, digamos que, resgatando a sua dignidade. Agora, falando sobre o que significa isso para nós, isso é muito importante, porque o Felipe Neto, ele encoraja pessoas que façam a mesma coisa. É muito bom o Felipe Neto fazer isso. Ele começa a encorajar as pessoas no sentido de que as pessoas pensem, olha, se o Felipe Neto teve coragem de falar que as pessoas erram e que ele errou no passado, eu também posso fazer isso. Mas é importante que ele traga elementos. Eu acho que o elemento mais importante que a gente precisa trazer hoje, neste momento, é que não é você necessariamente que errou. Foram eles que usaram uma superestrutura para te conduzir ao erro. Tanto é que no meio jurídico, para não falar que o juiz errou, o advogado sempre fala que a parte conduziu o juiz ao erro, para evitar de tocar no ego do juiz. O ser humano tem ego. Se eu virar para uma pessoa que é bolsonarista e falar, você errou, nossa, essa pessoa vai ficar magoada.